O que você faria se visse duas mulheres sendo levadas como gado e soubesse que ninguém viria salvá-las? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja onde for que você esteja me ouvindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Thomas Granger. Tenho 45 anos e sou fazendeiro aqui no meio do nada, entre a poeira e o silêncio do Velho Oeste. Antes de seguir, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve. É rapidinho e ajuda muito o canal. O calor era sufocante. Eva mal conseguia respirar através da mordaça amarrada em sua boca. Seus pulsos estavam em carne viva, sangrando. Os braços puxados com força para trás e cada solavanco da carroça enviava uma onda de dor pelos seus ombros. A lona sobre elas aprisionava o sol do meio da manhã. O suor encharcava seu vestido, grudava na coluna, misturava-se com sujeira, sangue e medo. Ao lado dela, Mira estava desabada contra a lateral de madeira. Os lábios rachados, os olhos vidrados. E o peito subia apenas em respirações curtas e rasas. Os três homens cavalgando à frente gritavam de vez em quando. Um deles ria, dizendo que chegariam à fronteira ao anoitecer. Outro se gabava de quanto conseguiriam por mercadoria fresca como aquelas. Eva queria gritar, queria correr. Mas tudo o que podia fazer era ficar ali sentada, pulsos amarrados, tornozelos presos, esperando o pior. Esperando o fim, ou talvez, apenas talvez, esperando uma chance. Eles pararam debaixo de algumas árvores quando o calor atingiu o pico. Um dos homens, o mais jovem, talvez uns 30 anos, saltou e caminhou até a traseira da carroça. Suas botas esmagavam a grama seca enquanto ele subia e agarrava Mira pelo queixo. Ela está enfraquecendo. A gente devia garantir que ela vale a pena antes de cruzar a fronteira. A mão dele alcançou o vestido dela. O coração de Eva disparou. Sua voz saiu rachada por trás da mordaça, mas ela forçou as palavras para fora, secas, quebradas, desesperadas. Espera, a gente tira isso. O homem virou surpreso. A voz dela tremia, mas ela o olhou nos olhos. Vocês não precisam machucar a gente. Nós fazemos o que vocês quiserem. Só deixem a gente ir depois. Silêncio. Então ele riu. Você acha que eu quero isso? Vocês não são para mim. Vocês são para o comprador. Ele saltou da carroça e se afastou, ainda rindo enquanto se juntava aos outros. Eva sentiu algo quebrar dentro dela. Não era esperança, era raiva. Raiva pura e fervente que começou a queimar mais quente que o sol do deserto. Naquela noite, quando os homens passaram o uísque e assaram carne roubada, Eva não dormiu. Mira também não. Eva torceu o pulso devagar, trabalhando o pedaço de arame que tinha escondido na manga. Era cego, mal afiado o suficiente para rasgar pano, mas era tudo o que ela tinha. As cordas cortavam mais fundo na pele. Sangue escorria pelos braços. A respiração permanecia silenciosa. Qualquer som podia ser o último. Horas se passaram. Os homens discutiram. Depois caíram em sono bêbado e roncante. Finalmente um pulso se soltou. Eva trabalhou rápido para desamarrar o resto. Depois passou para Mira, cortando a corda ao redor das mãos da amiga com dedos trêmulos. Quando ambas estavam livres, o fogo já tinha morrido em brasas fracas. Eva agarrou a mão de Mira e elas deslizaram da carroça para a escuridão. Mas o que encontrariam na noite do deserto? Liberdade. Ou algo muito pior. Os arbustos arranhavam suas pernas. Espinhos rasgavam o que restava de seus vestidos, mas elas não paravam. Correram através das árvores, descalças, sangrando desesperadas. A dor não importava. O medo, sim. Galhos chicoteavam seus braços e rostos. Folhas farfalhavam sob os pés. Cada barulho parecia o clique de um revólver sendo engatilhado. Elas não falavam. Não havia nada a dizer. Apenas corriam. Pés descalços pisando em pedras afiadas. Raízes retorcidas. Terra seca e rachada. A lua era apenas uma lasca fina no céu, oferecendo luz suficiente para não baterem em árvores.
mas não o bastante para ver o que estava à frente. Eva não sabia para onde estavam indo. Sul? Norte? Não importava. Longe. Longe era o único destino que importava. Mira tropeçou uma vez, quase caiu, mas Eva a puxou de volta. Continua. Não para. Horas se passaram. A adrenalina começou a ceder, dando lugar à exaustão pura. As pernas de Eva tremiam. Os pulmões queimavam como se ela tivesse inalado fumaça. Mas ela não parou. Não podia. Quando o amanhecer finalmente chegou, haviam cruzado para uma terra plana e seca. As árvores rarearam, dando lugar a campo aberto e capim alto e quebradiço. O sol já estava fervendo, subindo rápido. Insetos zumbiam ao redor delas. O ar cheirava a poeira e calor. Elas desabaram perto de um tronco caído, ofegantes. Mera começou a chorar silenciosamente. Eva colocou uma mão no ombro dela, mas não tinha palavras. Não havia consolo aqui, apenas sobrevivência. Eva levantou a cabeça. Uma forma se movia perto da linha de árvores à frente. Um homem, alto, castigado pelo tempo. Uma corda sobre um ombro. Um chapéu largo sombreando os olhos. Ele carregava um balde de metal que refletia a luz. Água. Ele parou quando as viu. Nenhuma palavra, nenhum sorriso, apenas um olhar longo e ilegível. Seria ele um fazendeiro? Um viajante? Ou outro monstro escondido atrás de olhos calmos? Elas haviam escapado de um tipo de inferno. Mas para onde tinham corrido agora? E poderia um estranho sob o sol ser o fim do pesadelo delas? Ou o começo de algo ainda mais sombrio? O homem não se moveu no começo. Só ficou ali parado sob o sol da manhã, uma mão descansando na alça do balde de água, a outra perto do cinto. O rosto estava escondido na sombra, mas sua postura falava alto o suficiente. Ele não tinha medo, e isso, de alguma forma, fazia Eva ter mais medo ainda. Porque homens sem medo no Velho Oeste eram de dois tipos, os mortos ou os perigosos. O homem não se moveu no começo. Só ficou ali parado sob o sol da manhã, uma mão descansando na alça do balde de água, a outra perto do cinto. O rosto estava escondido na sombra, mas sua postura falava alto o suficiente. Ele não tinha medo. E isso, de alguma forma, fazia Eva ter mais medo ainda. Mira agarrou seu braço. Os lábios se abriram como se quisesse falar, mas nada saiu. Então o homem caminhou para a frente, devagar, calmo, botas pesadas, esmagando o capim seco. Ele parou a uns 3 metros de distância. Vocês estão machucadas? A voz era baixa, rouca, mas não era cruel. Não tinha aquela borda afiada que os outros 3 tinham. Eva se levantou usando os 2 braços, tremendo. A gente só precisa de água. Ela não quis soar tão desesperada, mas a garganta estava em chamas e as palavras saíram rachadas como folhas secas. Ele acenou uma vez com a cabeça. Tem um pouco no balde. Não tá gelada, mas serve. Ele se aproximou mais, agachou e colocou o balde entre elas. Mera alcançou primeiro, tremendo. Tomou um gole longo, desesperado. E então explodiu em lágrimas. Não lágrimas de dor. Lágrimas de alívio. Alívio de que talvez, só talvez, elas tivessem encontrado alguém humano. O homem não ficou olhando. Apenas deu um suspiro lento e se levantou de novo. Vocês estão fugindo de alguém? Eva não respondeu. Não tinha certeza se devia. Mira respondeu. 3 homens. Eles mentiram pra gente. Disseram que a gente teria trabalho. Daí nos amarraram. O maxilar do homem se mexeu, só um pouco. Ele olhou em direção aos bosques de onde vieram. Depois voltou para elas. Vocês estão sozinhas agora? Acho que sim. Ela mal conseguiu dizer as palavras quando o som de cascos batendo irrompeu das árvores. Um cavaleiro saiu da linha de arbustos, como um fantasma se materializando do nada. Poeira se levantou ao redor dele enquanto puxava o cavalo com força para parar. O homem na sela parecia selvagem. Camisa desabotoada, rosto corado de raiva ou bebida, ou ambos. Era um dos 3, o ferrador, o que tinha rido. Seus olhos varreram a cena e travaram nas 2 garotas. Você pegou algo que é meu? O cowboy não se moveu. Acho que não. O cavaleiro desceu da cela puxando um revólver do cinto. Sai da frente. Essas 2 me pertencem. As palavras bateram como um tapa. Mira ofegou. Eva alcançou uma pedra.
E o cowboy, ele se moveu mais rápido que o vento. Em um movimento suave, ele deu um passo à frente, puxou uma pistola do quadril e disparou. O tiro ecoou pela planície como um trovão. O cavaleiro largou a arma, gritando, caindo de joelhos. Sangue encharcava seu ombro direito, e foi então que tudo mudou. O cavaleiro agarrou o ombro, sangue escorrendo entre os dedos, o rosto contorcido em dor e fúria. Ele tentou alcançar a arma com a mão esquerda, mas o cowboy foi mais rápido. Chutou o revólver para longe com a bota, mandando-o girando pela terra seca. Ninguém é dono de ninguém por aqui. A voz do cowboy era baixa, firme, perigosa. Ele caminhou até o homem ferido, pegou a arma caída, esvaziou os cartuchos na palma da mão e jogou o revólver vazio de lado. Os cartuchos ele guardou no bolso. Você avisa seus amigos. Se eles vierem atrás dessas garotas, eles vão responder para mim. E da próxima vez, eu não miro no ombro. O homem não discutiu. Não tinha coragem. Ele rastejou de volta para o cavalo, uma mão pressionada no braço sangrando, a outra agarrando as rédeas. Montou com dificuldade, quase caindo do outro lado, e esporeou o animal de volta para as árvores. Eva e Mira ficaram paralisadas, olhando. Nenhuma delas tinha visto algo assim antes. Violência, sim. Mas isso era diferente. Isso era proteção. Isso era justiça do tipo que não existia em tribunais ou delegacias. Isso era a lei do oeste. O cowboy guardou a pistola de volta no coldre e se virou para elas. A expressão era mais suave agora, mas os olhos ainda tinham aquela borda dura. Meu nome é Thomas. Meu rancho não é longe. Vocês podem descansar lá, decidir o próximo passo à luz do dia. Eva encontrou sua voz. Por que você fez isso? Você não nos conhece? Thomas ajustou o chapéu, cobrindo os olhos do sol. Eu conheço o suficiente. Conheço injustiça quando vejo. E conheço covardia ainda mais. Mira deu um passo à frente, trêmula. E se eles voltarem? Com mais gente? Então a gente lida com isso quando vier. Thomas pegou o balde. Por agora vocês precisam de água limpa, comida e um lugar seguro. Venham. Não é longe. Eva e Mira se entreolharam. Elas eram estranhas para ele, mas ele tinha acabado de arriscar a vida por elas. Tinha atirado em um homem, sem hesitação, sem perguntas. Apenas agiu. Elas o seguiram. Pés descalços e sangrando, mas seguiram. Porque às vezes você não tem muitas escolhas. Às vezes você só tem uma. Confiar ou morrer tentando. O caminho até o rancho era silencioso. Thomas não falou. Apenas andou à frente, carregando o balde e a corda sobre o ombro. Mira segurava a mão de Eva. Eva observava as costas do homem, tentando entender quem ele era. Um pistoleiro? Não parecia. Não tinha aquela arrogância. Um fazendeiro? Provavelmente. Mas um fazendeiro que sabia atirar melhor que a maioria dos homens da lei que Eva tinha visto. Elas alcançaram o topo de uma colina e viram o rancho abaixo. Pequeno, modesto, mas real. Sólido, seguro. Thomas parou e olhou para elas. Bem-vindas. Mas nenhuma delas sabia ainda que esse homem tinha demônios próprios. E algumas feridas não sangram. Elas esperam em silêncio. Então quem exatamente era Thomas Granger? E o que ele tinha perdido antes de encontrá-las? O rancho de Thomas ficava na beira de uma colina empoeirada. Não era grande, não era chique. Apenas um pedaço de terra, uma casa de madeira, um celeiro inclinado e um moinho de vento que rangia como se não tivesse sido lubrificado em anos. Mas para Eva e Mira parecia o céu. Ele as conduziu para dentro sem dizer uma palavra. As paredes eram de pinho rústico. O ar cheirava a couro, sol e terra seca. Uma mesa simples. 2 cadeiras. Um fogão de ferro. Nada mais. Ninguém entrou aqui além de mim por um tempo, ele disse, colocando o rifle de lado. Sintam-se em casa. Seja lá o que isso significa para vocês agora. Ele entregou a elas 2 camisas limpas de um gancho perto da porta. Algodão velho e macio. Suas próprias camisas. Vão ficar grandes em vocês, mas são limpas. Eva segurou a camisa como se fosse ouro. Mira desapareceu no cômodo ao lado para se trocar. E quando saíram, ambas estavam nadando em tecido, mas sorriam só um pouco. Pela primeira vez desde a carroça.
Pela primeira vez em dias, sentiam-se humanas. Thomas despejou água em um copo de lata e passou para elas uma de cada vez. Depois sentou-se à mesa, braços cruzados. Vocês têm nome? Eva, ela disse, a voz ainda rouca. Essa é a Mieira, ele acenou devagar. Thomas Granger. O pessoal costumava me chamar de Granger, mas a maioria não aparece mais por aqui. Ele não pressionou por detalhes. Não perguntou o que aqueles homens queriam ou quão longe as garotas tinham corrido. Ele apenas se levantou e começou a cortar carne seca em fatias finas. Vocês estão seguras aqui, ele disse. Até decidirem o que vem a seguir. As palavras eram simples, mas carregavam peso. Seguras. Quando foi a última vez que Eva tinha se sentido segura? Quando foi a última vez que Mira tinha dormido sem medo? Elas não conseguiam lembrar. Mais tarde, eles sentaram na varanda vendo o sol mergulhar atrás das colinas. Mira tinha as pernas encolhidas embaixo dela. Eva enrolou os 2 braços ao redor da camisa emprestada. Thomas acendeu um cigarro e não disse nada por um longo tempo. Eu tinha uma esposa, ele disse finalmente. A voz estava distante, como se estivesse falando de outra vida. Ela não gostava muito da vida no rancho. Dizia que o silêncio era alto demais. Eva olhou para ele, curiosa. Ela foi embora? Thomas balançou a cabeça devagar. Não, ela ficou doente. Levou o bebê com ela. Isso foi há 10 anos. Ninguém falou depois disso. Apenas o som dos grilos preenchendo o vazio. Eva sentiu algo apertar no peito. Dor reconhece dor. E Thomas Granger carregava a dele como um homem carrega uma cicatriz velha. Dentro, Thomas estendeu cobertores para elas no quarto de hóspedes. Não era muito, mas era limpo. A porta tranca por dentro, ele disse, colocando uma pequena cunha de madeira perto da moldura. Se isso faz vocês dormirem melhor. Eva quis dizer obrigada, mas as palavras não vieram fácil, então ela apenas acenou. Thomas saiu, fechando a porta atrás de si. Lá fora, na varanda de novo, Thomas se recostou e olhou para as estrelas. 2 garotas tinham entrado em sua vida do nada, e de alguma forma sua casa não parecia mais tão silenciosa. Mas a paz nunca dura muito no oeste, e problemas já estavam a caminho. Se você ainda está aqui com a gente, talvez você seja como eu. Você aprecia uma história crua, real e só um pouquinho selvagem. Vai lá e aperta esse botão de inscrever para não perder o que vem a seguir. Me conta que horas são aí onde você está e de que parte do mundo você está ouvindo. O sol mal tinha rachado o horizonte quando Thomas saiu para a varanda. O ar já estava quente. Poeira pairava baixa sobre os campos. Ele tomou seu café em silêncio, botas apoiadas no corrimão, espingarda encostada na parede ao lado dele. Algo no seu instinto estava errado. Aquela sensação na nuca, aquele formigamento que homens aprendem a não ignorar no oeste. Dentro, Eva e Mira ainda dormiam. Elas tinham se acomodado rápido. Rápido demais, talvez. Como gente que estava cansada demais para ser cautelosa. Ele não as culpava, mas a inquietação no peito não ia embora. Então ele viu 3 cavaleiros, devagar, firmes, vindo da trilha sul. Thomas se levantou, o maxilar apertado. Um deles cavalgava duro na sela, favorecendo o lado esquerdo. O ombro era o homem que ele tinha baleado, e ele tinha trazido amigos. Thomas se virou e entrou. Garotas, vocês precisam levantar, agora. Eva piscou acordada, viu o rosto dele e não fez perguntas. Mera também não. Elas se moveram rápido, calçando botas emprestadas. Thomas entregou a cada uma delas um pequeno revólver de um baú trancado. Já dispararam uma dessas? Mira balançou a cabeça. Eva deu um pequeno aceno. Uma vez. Bom, fiquem atrás do corrimão da varanda. Não atirem a menos que eu atire primeiro. Os cavaleiros chegaram devagar, bem confiantes. O ferido cuspiu na terra quando viu Thomas. Você tem algo que pertence a nós. Thomas não sorriu. Engraçado. Foi isso que o outro cara disse. O cavaleiro mais alto desmontou, escovou a poeira do colete. Alto, magro, com uma cicatriz atravessando o rosto. O tipo de homem que tinha matado antes e mataria de novo. Não queremos problema. Só queremos o que é nosso. Entrega as garotas. A gente vai embora quieto.
Thomas deu um passo à frente, uma mão descansando tranquila perto do cinto. Vocês estão em desvantagem numérica e fora da liga de vocês. O homem alto riu. 3 contra 1. Você não sabe contar? Eu conto bem. Só que vocês não estão vendo direito. Foi quando as coisas desandaram. O homem ferido sacou primeiro, movendo-se mais rápido do que Thomas esperava. Thomas se abaixou e disparou. Um tiro acertou a perna do cavaleiro, mandando-o cair da cela com um grito. Os outros 2 mergulharam para se cobrir. Meera gritou. Eva levantou a arma, mãos tremendo. Foi o caos! Tiros estouraram. Madeira lascou. Poeira voou. Thomas se moveu como água, atirando, recarregando, protegendo. Eva disparou uma vez, depois outra. Não acertou nada, mas fez os homens recuarem. Quando a poeira baixou, um homem estava gemendo no chão, segurando a perna. O outro estava caído perto de um arbusto imóvel. O terceiro, o alto, tinha as mãos para cima, sangue escorrendo do braço. Thomas os encarou, respiração pesada. Vocês têm sorte que eu não sou do tipo que enforca. Ele entrou, voltou com uma bolsa de couro, jogou no chão. Moedas de ouro tilintaram. Aqui, ouro. Mais do que elas valem para o tipo de trabalho sujo que vocês fazem. Agora saiam da minha terra e nunca mais voltem. Os homens se levantaram cambaleando, pegaram o dinheiro e mancaram para longe como cães espancados. Mas não foi o fim, e todos sabiam disso. O rancho parecia diferente depois daquela manhã, mais silencioso. Não porque estava vazio, mas porque algumas batalhas deixam para trás um silêncio grande demais para palavras. Thomas voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Consertou a porta do celeiro, deu água para os cavalos, remendou a cerca onde as balas tinham arrancado madeira. Mas a maneira como ele olhava para Eva e Meera tinha mudado. E a maneira como elas olhavam para ele, isso também tinha mudado. Não era mais só gratidão. Era respeito. Era confiança. Era algo mais profundo que palavras podiam descrever. Meera começou a acordar cedo para ajudar a alimentar as galinhas. Eva varria a varanda toda manhã sem que ninguém pedisse. Lavava pratos. Remendava camisas velhas. Organizava a despensa. Elas não eram mais hóspedes. Elas faziam parte de algo. Elas tinham encontrado um lar. Dias se transformaram em semanas. As feridas cicatrizaram. Os pesadelos diminuíram. Eva aprendeu a atirar melhor. Meera aprendeu a ordenhar a vaca teimosa de Thomas. Eles trabalhavam lado a lado sob o sol escaldante, compartilhavam refeições simples, conversavam à noite sob as estrelas. Uma noite, enquanto o sol mergulhava baixo, cobrindo a terra de dourado, Thomas sentou na varanda enquanto as garotas descascavam ervilhas ao lado dele. Ninguém disse muito, mas algo não dito pairava no ar. Não tensão, não medo. Algo mais quente. Algo como pertencimento. Meera quebrou o silêncio. Você já pensou que a gente foi destinado a encontrar esse lugar? Thomas riu baixo, um som raro vindo dele. Eu não sei sobre destinada, mas eu tô feliz que encontraram. Eva olhou para o céu, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer. Eu perdi tudo. Minha casa, meu nome, meu futuro. Ela fez uma pausa. Mas aqui com você, com ela, eu sinto que talvez eu tenha uma chance de algo de novo. Thomas acenou, depois disse a única coisa que nenhum deles esperava. Talvez todos nós tenhamos. Não era uma história de amor do jeito que as pessoas esperam. Não havia beijos apaixonados ou declarações dramáticas. Era mais bagunçada, mais crua, construída sobre hematomas, má sorte e segundas chances. 3 pessoas, cada uma quebrada do seu jeito, cada uma escolhendo ficar. Naquela noite, Thomas ficou acordado na varanda depois que as garotas foram dormir. Olhou para as estrelas e pensou em sua esposa, em seu filho que nunca nasceu, na vida que tinha perdido. E percebeu algo. Você não pode trazer os mortos de volta, mas você pode honrá-los vivendo. E talvez, apenas talvez, você pode construir algo novo das cinzas. Dentro da casa, Eva e Meera conversavam baixinho. Você acha que a gente pode ficar? Meera sussurrou. Eva sorriu. Acho que já ficamos. E elas estavam certas. Porque lar não é onde você nasceu. É onde você escolhe estar. E às vezes o destino te leva para o lugar mais improvável. Só para te mostrar onde você sempre deveria estar.
6 meses se passaram. O rancho tinha mudado. Não muito, mas o suficiente. Havia novas galinhas no galinheiro, a cerca estava toda consertada. A casa tinha cortinas nas janelas agora, costuradas pelas mãos de Eva. O jardim de ervas de meira crescia forte ao lado da cozinha. E Thomas sorria mais. Não eram uma família no sentido tradicional, mas eram uma família do mesmo jeito. 3 almas perdidas que tinham se encontrado no meio do deserto e decidiram construir algo juntas. Algo que valia a pena proteger. Algo que valia a pena lutar. Uma manhã, um viajante parou no rancho. Um velho comerciante voltando de São Francisco. Ele contou notícias. Os 3 homens que tinham tentado pegar as garotas tinham sido presos. Parece que tinham feito o mesmo com outras mulheres. Um xerife finalmente tinha agido. Justiça tinha sido feita. Eva ouviu as notícias e não sentiu triunfo. Apenas alívio. Aquele capítulo tinha fechado. Ela não precisava mais olhar por cima do ombro. Miera chorou, mas eram lágrimas boas, lágrimas de libertação. Thomas agradeceu ao comerciante, ofereceu café e o mandou embora com mantimentos. Depois voltou para a varanda onde Eva e Mira esperavam. Acabou, ele disse. De verdade agora. Naquela noite eles sentaram juntos sob as estrelas, como sempre faziam. Mas dessa vez algo era diferente. A tensão tinha ido embora. O medo tinha sumido. O que restava era paz. Paz verdadeira. Paz conquistada. Você sabe, Eva disse olhando para o céu infinito. Antes de tudo isso, eu tinha planos. Queria ir para a cidade grande. Queria uma vida diferente. Pensava que felicidade estava em algum lugar longe daqui. E agora? Thomas perguntou. Agora eu sei que felicidade não é um lugar. É pessoas. É escolhas. É acordar todo dia e decidir construir algo que importa. Mira acenou. Eu costumava ter tanto medo. Medo de tudo. Mas aqui eu me sinto forte. Como se pudesse enfrentar qualquer coisa. Thomas olhou para as duas, depois para o rancho. Para o lugar que tinha sido tão vazio por tanto tempo. Vocês duas me salvaram tanto quanto eu salvei vocês. Talvez até mais. Vocês trouxeram vida de volta para esse lugar. Trouxeram vida de volta para mim. Ninguém disse nada por um tempo. Apenas ficaram sentados. 3 almas sob o céu do oeste, sabendo que tinham encontrado algo raro. Algo precioso. Algo que muita gente passa a vida inteira procurando e nunca encontra. E essa é a coisa sobre o velho oeste. Ele não se importa com quem você costumava ser, só com quem você decide se tornar. Thomas tinha perdido uma família e encontrado outra. Eva e Mira tinham escapado do inferno e encontrado o céu na terra. Então talvez a pergunta de verdade não seja como a história deles terminou. Talvez a pergunta seja: se você tivesse que começar do zero, você teria coragem de lutar pelo seu próprio final feliz? Você deixaria o amor te encontrar no lugar mais inesperado? E se deixasse, você seria corajoso o suficiente para mantê-lo? Essa história me ensinou algo. Me ensinou que às vezes a vida te quebra completamente. Te joga no chão, te arrasta pela poeira. Mas se você tiver coragem, se você tiver só um pouquinho de coragem, você pode se levantar de novo. Você pode reconstruir. Você pode encontrar propósito onde só havia dor. Thomas, Eva e Mira eram apenas 3 pessoas tentando sobreviver num mundo duro. Mas eles fizeram mais que sobreviver. Eles viveram. Eles escolheram uns aos outros. E nessa escolha encontraram redenção. Eu penso neles às vezes. Naquele rancho na colina. Trabalhando sob o sol. Indo na varanda. Construindo algo real com as próprias mãos. E eu me pergunto, quantos de nós teriam essa coragem? Quantos de nós escolheríamos ficar quando seria mais fácil ir embora? O velho oeste era um lugar brutal. Sem lei, sem piedade. Mas também era um lugar onde você podia se reinventar. Onde o passado não importava tanto quanto o presente. Onde 3 estranhos podiam se tornar família. E talvez seja isso que precisamos lembrar hoje. Que não importa quão perdidos estejamos. Não importa quão quebrados. Sempre há uma chance de recomeçar. Sempre há uma chance de encontrar nosso lugar. Nosso povo. Nossa paz. Se essa história mexeu com algo em você, mesmo que só um pouquinho, aperta esse botão de curtir. E se você quer ouvir mais histórias assim,
histórias de coragem, amor e espírito humano, vai lá e se inscreve no canal. A gente tem muito mais para contar. Agora me conta, de onde você está ouvindo? Que horas são aí? E se você estivesse naquela varanda com Thomas, Eva e Mira, o que você teria feito diferente? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu leio todos. E quem sabe sua história não vira a próxima que eu conto. Até a próxima, parceiro. Que você encontre seu rancho. Que você encontre sua paz. E que você tenha coragem de lutar pelo que importa. Boa sorte lá fora. O Oeste é grande, mas sempre tem espaço para mais um.